Olá, vamos terminar o capítulo 38. Eu vou retomar um trechinho só para a gente sentir o clima, né? Tá? Sara, Lucano falando. Sara, minha bem-amada, queres casar-te comigo e permanecer em Roma, construindo uma casa comigo? O tranquilo perfil dela manteve-se tão imóvel, tão inalterado, enquanto a moça olhava para as colinas, que Lucano pensou não ter sido ouvido, por estar Sara mergulhada em seus pensamentos. Estou me sentindo vazio, disse ele, levando a mão dela a seus lábios. Sara então disse: ficaste vazio para que possas ser cheio de alegria e paz para além de tua imaginação, Lucano. O amor, conta-me isso. Não me conta como. Não, Lucano, não posso casar contigo, pois casando contigo eu te afastaria do teu destino, que não encontrarás em meus braços. Deus chama os homens das cidades, de suas lareiras, de suas esposas e filhos, de tudo quanto eles amam, e sua voz não pode ser ignorada. Ele te chamou. Isso é tolice, disse Lucano. Estou vazio porque tenho recusado amar, por medo do que o amor pode fazer a um homem. Tenho tido medo de viver, Sara, e peço-te agora que vivas comigo como minha esposa. Ela sacudiu a cabeça, leve, mas firmemente. Não pode ser, Lucano. Outrora, quando deixaste Alexandria, acreditei que fosse possível. Mas durante esses anos eu vi que era impossível, pois pertences a Deus. Tu o desejas com um desejo terrível, e ele será satisfeito, pois tu lhe pertences. Sara tinha ido embora e Lucano estava sozinho com sua família. A velha e dolorosa inquietação se apoderara dele novamente. A casa estava cheia, mas não havia ali ninguém com quem pudesse falar, e isso o espantava. Havia seu irmão solteiro, Gaio Otávio, eternamente ocupado com seus livros, jovem sério, que vivia uma existência absorvente e secreta que lhe pertencia por inteiro. Lucano sabia que ele tinha grande intelecto, mas estranhamente sentia-se menos capaz de conversar com aquele Gaio sem sorriso do que com qualquer outro membro do pessoal doméstico. Havia uma grande formalidade e cortesia entre os irmãos. Porém, Lucano não podia penetrar na reserva do jovem. Esses pedantes, dizia ele consigo mesmo, são mesquinhos e egoístas, teimosos e veladamente arrogantes. Vivem acastelados numa torre de marfim, onde imperam sozinhos. Prisco, o feliz e alegre soldado, voltara à casa de suas campanhas com Druso, ao qual jamais criticava por suas loucuras patentes e sua falta de organização, comentando-as apenas em tom humorístico. Entre todos os filhos da casa, era aquele que Lucano mais queria. Entretanto, ficava a pensar, às vezes, se Diodoro o teria achado satisfatório, pois Prisco aceitava tudo como uma pilhéria.
com simples contentamento, e nunca se mostrava sério, fosse a propósito do que fosse. O rosto redondo e moreno e os olhos castanhos faziam Lucano recordar Rúbia agudamente. Tinha as maneiras joviais dela, seu humor, seu riso fácil e a faísca nos olhos. Gostava da guerra e gostava da paz. Gostava de seu dever e gostava de sua família. Nunca se sentia mais feliz do que quando tinha hóspedes em casa. Possuía muitos amigos e visitava-os em sua volta. Era evidente que gozava a vida, não lhe fazia exigências despropositadas, amava os jogos, o teatro, os dados, todos os gladiadores, as noitadas de bebidas com companheiros, gracejos e alegria bem-humorada em geral. Adorava os filhos. Quando Lucano falava de política, sentia-se tão entediado quanto Aurélia, e punha de parte o assunto com um forte piscar de olhos e um sorriso, saindo para inspecionar a grande propriedade agrícola. Lucano suspeitava de que Prisco, que o amava, também o achava tedioso. Apesar disso, Prisco era o chefe da família, e Lucano sentia a urgente necessidade de fazer o exuberante capitão olhar com seriedade o mundo em que vivia. Tinha uma grande fortuna, influência política e militar, tinha filhos, e isso era o mais importante. Assim, certa noite, Lucano chamou Prisco em seus aposentos, e o soldado entrou gingando, com suas pernas fortes e morenas, vestindo uma túnica simples. Estivera brincando com os filhos antes que eles se recolhessem, e seu cabelo áspero e preto mostrava-se despenteado. Em seus lábios grossos e vermelhos havia um sorriso. Cumprimentou afetuosamente Lucano, mas seu coração abateu-se quando viu a expressão grave do mais velho. Prisco tentou evitar o que temia, fosse uma conversa pesada, fazendo vários comentários enérgicos sobre a colheita de uvas, as condições dos pomares, seus planos para reabastecer o rio com maior número de peixes, suas observações sem maldade quanto à frouxidão dos escravos e libertos, suas suspeitas sobre a honestidade de seus capatazes. Tinha a voz feliz, o rosto sem rugas, as maneiras sossegadas. Lucano disse: "Como sabes, Prisco, logo irei embora. Deves ter tolerância para comigo. És o cabeça desta casa, e o que pensas e o que dizes é da maior importância, não só para a tua família, mas para o teu país." "Oh, certamente", disse Prisco, servindo-se de um cacho de uvas purpúreas, de um prato que havia sobre a mesa. Suspirou. Era paciente e gostava de Lucano. "Eu sempre cumpro o meu dever. Acho fácil, devo confessar." Sentou-se e comeu suas uvas com prazer, cuspindo as sementes na mão e colocando-as em uma pequena pilha sobre a mesa, pois era muito ordeiro. "Teu verdadeiro dever", disse Lucano, "não é fácil." "Já me disseste isso muitas vezes", falou o soldado. Esfregou uma maçã na manga curta da túnica. "Mas eu nunca entendo, e tu não podes perdoar isto." Desconfio que entendas bem demais", disse Lucano sombriamente. Prisco mordeu a maçã e ofereceu a Lucano o prato, que ele recusou impaciente. Prisco ergueu os ombros.
Talvez tudo seja bastante verdadeiro, disse, mas estou vários séculos atrasado, penso. Que posso fazer a propósito de Roma, agora, em minha geração? Sejamos razoáveis, Lucano. Os olhos castanhos estavam, de súbito, privados de riso e se mostravam duros quando os fixou no outro homem. Teu pai morreu fazendo o que podia, falou Lucano. As espessas sobrancelhas de Prisco franziram-se, encontrando-se. Sim, disse ele, e como disseste, morreu. Que proveito tiveram suas advertências, sua morte? Moveu uma polegada algum homem? Tornou algum senador corrupto menos corrupto? Inspirou um Cícero, um Cincinato? Fez César menos do que ele é? Lembro-me de que me disse que os Césares não arrebatam o poder, que o poder lhes é imposto por um povo degenerado, que perdeu sua virtude e sua força e que prefere segurança à varonilidade, facilidade ao trabalho e circos ao dever. O que meu pai disse no dia em que morreu despertou a consciência de algum homem? Ficou inscrito para os tempos vindouros? Não, ele não pôde, nem mesmo durante a sua existência, fazer uma só coisa que fosse para deter o curso da história. Tu não me entendeste bem, Prisco. Sei que era inevitável que Roma se tornasse o que é. As repúblicas decaem para democracias e as democracias degeneram em ditaduras. Isso é um fato imutável. Quando há igualdade, e as democracias sempre trazem igualdade, o povo torna-se descarado, perde o seu poder e a iniciativa, perde o orgulho e a independência, perde o esplendor. As repúblicas são masculinas e assim geram as ciências e as artes. São orgulhosas, heróicas e viris. Dão ênfase a Deus e o glorificam. Roma, porém, tombou numa democracia confusa e adquiriu traços femininos, tais como materialismo, avidez, anseio de poder e utilitarismo. A masculinidade nas nações é demonstrada pela lei, idealismo, justiça e poesia, e a feminilidade pelo materialismo, dependência de outros, sentimentalismo flagrante e ausência de gênio. A masculinidade é visão, a feminilidade ridiculariza a visão. Uma nação masculina produz filósofos e respeita o indivíduo. Uma nação feminina tem o desejo insensato de controlar e dominar. A masculinidade é aristocrática. A feminilidade não tem aristocracia e é feliz apenas quando encontra uma porção de rostos que a ela se pareçam exatamente e uma porção de vozes que façam eco para seus próprios e insignificantes sentimentos, desejos, medos e loucuras. Roma tornou-se feminina, Prisco, e nações femininas, como homens femininos, morrem inevitavelmente ou são destruídas por povos masculinos. Prisco tentou tornar o assunto mais leve. Disse gracejando: meus soldados, as legiões de Roma, não são mulheres, Lucano. Mas franziu as sobrancelhas pensando: que devia um homem fazer?
Ele estava absolutamente impotente, onde o povo preferia unanimemente a escravidão à árdua liberdade. Ele disse então: consinto em afirmar que tens razão, mas eu já te disse que meu pai nasceu tarde demais. Morreu com o coração despedaçado. Eu nasci ainda mais tarde. Não pretendo morrer com o coração despedaçado. Que adiantaria a minha tentativa para chamar um só homem que fosse à sobriedade e ao heroísmo? Nada resolveria. Mais uma vez me entendeste mal, Prisco. Compreendo que não podes deter a história, pois podridão e morte são inevitáveis nas repúblicas. A única sociedade que pode durar no mundo com grandeza é a sociedade aristocrática, governada por homens sábios escolhidos, sacerdotes, cientistas, heróis, artistas, poetas, filósofos. As repúblicas geram políticos exigentes e esses políticos criam sempre infinitamente democracias e morte. Se os homens quisessem ao menos vigiar atentamente, de forma que a masculinidade não se separasse de uma nação, mas isso nunca acontece. Prisco, tu, como esposo e pai, e mais particularmente como pai, podes cultivar a masculinidade de homens nobres e livres em teus filhos. Um homem deve começar sempre por sua própria família e então estender sua atividade aos seus vizinhos. Pode fracassar, mas pelo menos tentou. O homem não é julgado pelos seus fracassos, mas pela ausência de esforços. Pelo menos o homem é julgado separadamente, nunca é julgado como a massa. Prisco estava irritado. Eu não fiz esse mundo, Lucano. Não posso modificá-lo. Devo bater a cabeça contra a parede e esmagar meu crânio? Vivo minha vida o mais utilmente possível, servindo minha pátria, fechando meus olhos para seus defeitos fatais, que não posso eliminar, gozando minha existência, minha família, meu lar, meus amigos. Perdoa-me, mas com toda a tua filosofia, jamais gozaste a vida. Quem então é mais feliz? E isso é tudo no que se refere a viver, Prisco? Indagou Lucano, melancolicamente, sabendo muito bem que seu irmão compreendera. Apenas gozar a vida? Seguramente, o homem deve ter maior destino do que esse. Sua vida tem uma significação maior, além desse mundo. Prisco levantou-se, esticou os braços sobre a cabeça, bocejou. Deves dizer-me, Lucano, e havia em sua voz robusta uma leve zombaria. Lucano ficou silencioso. De repente pensou em Queptá, em José ben Gamliel, em todos os filósofos e devotos que conhecera. E disse com hesitação: é possível que o destino do homem esteja além de sua morte, e o que ele faz aqui decida esse destino. Tu não acreditas nisso? Falou Prisco rindo. És o mais cético dos céticos. Já te ouvi falar muitas vezes nessa casa. Lucano ficou em silêncio outra vez, desprezando a si próprio. Viu a terrível responsabilidade dos adultos, sejam pais ou irmãos. Viu que devem estar sempre ensinando aos jovens que eles são mais do que animais,
que suas vidas têm uma significação mais sutil e maior do que superficialmente parecem ter. Lucano pôs a cabeça entre as mãos, pois subitamente sentiu pequenas fisgadas e a sensação de que a comprimiam. Prisco, contemplando, apertava os olhos. Não te acuses, Lucano. Sempre falaste de acordo com a tua convicção, embora falasses amargamente. Poderias tu me ter feito diferente do que sou? Não. Sim, pensou Lucano, com fel na boca, e disse: e estás satisfeito, Prisco? Não desejas nada mais além daquilo que possuis? Seria possível que Prisco estivesse hesitante? Lucano levantou os olhos esperançoso. Prisco estava sério agora e coçava o queixo, enquanto flexionava abstraidamente um braço musculoso. Depois falou como para consigo mesmo. Ouvi rumores em minha última campanha, rumores loucos talvez. Vinham da Síria, ou talvez da Armênia, ou Egito, ou Israel. Não me recordo. Mas o boato diz que Deus se está manifestando em algum lugar e que bem depressa modificará o mundo. Olhou para Lucano e riu, meio encabulado. Claro que são falatórios loucos. Nossa religião está cheia de manifestações de deidade. Como sabes, os deuses estão sempre se envolvendo e interferindo com os homens, ou discutindo acaloradamente entre eles próprios. Ainda assim, e ele fez uma pausa, esse rumor parece ser inteiramente diferente. Uma grande revelação está por vir, segundo dizem, e o mundo será regenerado. Deu uma palmada nas costas de Lucano. Portanto, anima-te, meu irmão, talvez nem tudo esteja perdido. E lá se foi, cantarolando. Se Lucano tivesse prestado atenção, perceberia que os passos de Prisco não eram tão enérgicos quanto de costume, que de certa forma arrastavam-se como se o soldado estivesse pensando. Mas Lucano não ouvia. Um grande terror, uma grande fome, uma grande inquietação se apoderaram dele. E o médico recordou, embora tentasse não recordar, seus sonhos horríveis de quando estivera doente, tomado pela febre. Passo a passo, né? É isso por hoje, minha gente. Eu às vezes tenho vontade de comentar alguma coisa, mas fico me segurando, porque o canal aqui é de leitura, né? De vez em quando eu solto alguma coisinha, mas tento me segurar. Tá bom? Mas quanta coisa a gente está aprendendo aqui, né? E quanta coisa a gente traz de lá pra cá, né? Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo. Obrigada, viu? Não esquece, tá bom? Pelo menos isso, tá? Clica lá.